João 10, do 34 em diante. Eu já li a versão em grego, como que é no grego, e li alguns comentários. Agora eu estou com um comentário aqui do São Tomás de Aquino, Evangelho de João. São Tomás de Aquino. Aí vai citar aqui o Agostinho, né? É o Santo Agostinho aqui, o Santo Agostinho. Isso é, na lei que vos foi dada, eu vos disse, sois deuses. Deus dirige essas palavras aos homens no Salmo pelo seu profeta. O Senhor chamava lei, de modo geral, todas as escrituras, embora em outras ocasiões distinga a lei e os profetas, como quando diz, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Em outra ocasião, divide em 3 partes a Escritura, dizendo: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Agora refere-se aos salmos pelo nome da lei. Argumenta se ela chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode falhar a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis, tu blasfemas, por eu ter dito, sou filho de Deus? Santo Hilário. O que diz Santo Hilário? Antes de demonstrar que ele e o Pai eram um por natureza, começa a refutar o ultraje ridículo e estúpido de acusá-lo, porque se chamava Deus, não sendo senão homem. Como a palavra de Deus aplica esse nome aos homens santos, apoiando nesta autoridade indiscutível a atribuição feita deste nome aos mortais, já não é um crime que ele se faça Deus sendo homem, pois a lei chama deuses aqueles que são homens. Se a usurpação desse nome não é sacrílega entre os demais homens, não parecerá que a usurpa imprudentemente ao se chamar filho de Deus, aquele a quem Deus santificou, pois leva vantagem sobre todos os demais que, de maneira ímpia, se permitem chamar deuses, já que ele foi santificado para ser filho, como diz o apóstolo Paulo, com estas palavras, estabelecido no seu poder de filho de Deus, segundo o Espírito de santificação, Romanos 1,4. Toda essa resposta diz respeito ao Filho do homem, enquanto o Filho de Deus é também filho do homem. Santo Agostinho, que diz Santo Agostinho, ou de outro modo, santificou, isto é, ao engendrá-lo, concedeu-lhe o ser santo, pois o engendrou santo. Ora, se a palavra de Deus se fez para os homens a fim de que se possam chamar deuses, como não é Deus o verbo mesmo de Deus? Se os homens participando do verbo de Deus fazem-se deuses, como não será Deus o verbo do qual recebem a participação? Então, quer dizer, aqui o Santo Agostinho se mostra totalmente a favor da divindade de Cristo. O que diz Teofilacto, né? Teofilacto o santificou, isto é, consagrou para que se sacrificasse pelo mundo. Nisso mostrou que ele não era Deus como os demais, porque salvar o mundo é uma obra divina, não de um homem deificado pela graça. São Crisóstomo, que diz São Crisóstomo, ou esperando que suas palavras fossem recebidas, falou com mais humildade, mas depois os conduz a coisas mais elevadas, dizendo: se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, e manifestando assim que em nada era menor que o Pai. Como lhes era impossível ver a sua natureza, dá-lhes uma prova de igualdade do seu poder, produzindo a igualdade das obras. Agora, o que diz o Santo Hilário? Santo Hilário, que espaço há aqui para a adoção, para conceder um nome de modo que não seja filho de Deus por natureza, quando a prova de que é filho de Deus não são as obras do poder do seu Pai? Porque a criatura não se equipara a Deus, pois ele não se pode comparar nenhuma natureza estranha,
dá testemunho de que ele cumpre não o que é seu, mas o que é do Pai, a fim de não negar o fato de sua geração pela grandeza dos seus atos. Como sob o mistério do corpo assumido e nascido de Maria, não se via a natureza do Filho do Homem de Deus. A fé nos avisa pelas obras, porque, pois, o mistério do nascimento humano impedirá o conhecimento do nascimento divino, quando aquele que recebeu este nascimento divino cumpre todas as suas obras, rodeado por esta humanidade que o segue? Fazendo, pois, as obras do Pai, quis mostrar em que se deveria crer a partir das obras, pois acrescenta: para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Isso significa aquelas palavras: sou filho de Deus e eu e o Pai somos um. João 10:30. Também a favor da divindade de Cristo, aqui o Santo Hilário, né? Agora, Santo Agostinho, o que ele fala? O Filho não diz: meu Pai está em mim e eu nele, do mesmo modo como o podem dizer os homens. Pelos bons pensamentos estamos em Deus, e por meio de uma vida santa, Deus vive em nós. Participando de sua graça, iluminados pela fé, estamos nele e ele está em nós. Mas o Filho unigênito de Deus está no Pai, e o Pai nele, como o igual está naquele que é o seu igual. Olha só, então, aqui também, de novo, Santo Agostinho atestando a divindade de Jesus, falando que não é como nós, né? Que a gente não está no Pai de forma que a gente é Deus soberano, né? Mas Jesus Cristo é da forma divina, né? Ah, não, a minha mente está no Pai e a mente do Pai está em mim. Não, Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele é a plenitude de Deus. Por isso que ele fala: eu e o Pai somos um. Aqui, do versículo 39 ao 42. Então os judeus procuravam novamente o prender, mas ele escapou-se de suas mãos, retirou-se novamente para a banda de além do Jordão, para o lugar em que João tinha começado a batizar, e ficou lá. Foram muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste era verdade, e muitos creram nele. São Beda. O evangelista mostra que os judeus ainda perseveravam em sua loucura. Então os judeus procuravam novamente o prender, que fala o Santo Agostinho. Buscavam alcançá-lo, não pela fé e pela inteligência, mas pela ira e pela morte. Tu alcanças para possuir, eles queriam alcançar para perder. Por isto segue, mas ele escapou-se das suas mãos. Não o alcançam, porque não tinham a mão da fé. Não era difícil para o verbo resgatar sua carne das mãos da carne. São João Crisóstomo. Quando Cristo fala algo extraordinário, logo se retira para aplacar com sua ausência e furor dos judeus. É o que faz agora. Retirou-se novamente para a banda do além do Jordão. O evangelista indica o nome do lugar para que recordes todas as coisas que ele fez, e disse João, assim como o seu testemunho. São Beda, o que disse o São Beda. Diz: onde começou, isto é, desde a primeira idade, tendo ficado aí, narra que muitos vieram até ele, por isso segue, foram muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum milagre. Agora Santo Agostinho, isto é, não exibiu nenhum milagre, não expulsou demônios, não recuperou a vista aos cegos, não ressuscitou os mortos. São João Crisóstomo, que disse ele, vê como fazem raciocínios impecáveis. João de fato não fez nenhum milagre, este homem fez, portanto este homem é superior. Mas para que não pensasse que o testemunho de João era menos, digo porque não fez milagres, acrescenta, mas tudo o que disse deste era verdadeiro, como dizendo, embora não tenha feito nenhum milagre, tudo o que disse a respeito de Cristo era verdadeiro. E concluem, se era preciso crer em João, muito mais neste homem, uma vez que o testemunho é apoiado pela demonstração de milagres, por isso segue, e muitos creram nele. Santo Agostinho, que diz Santo Agostinho: eis aqueles que o conseguiram prender enquanto ficava, mas não como os judeus queriam enquanto partia. Cheguemos também nós por meio da lâmpada ao dia, porque João era a lâmpada e dava testemunho do dia. Teofilacto, que diz Teofilacto: deve-se notar que o Senhor muitas vezes conduz o povo a lugares solitários.
afastando-os da comunidade dos descrentes para que deem mais fruto. Assim como havia levado o povo ao deserto para dar a antiga lei, em sentido místico, o Senhor afastava-se de Jerusalém, isto é, do povo judaico, e se transferem para lugares onde há fontes de água, isto é, a Igreja das Nações, que tem a fonte do batismo pela qual muitos se aproximam de Cristo, como que cruzando o Jordão. E aí aqui termina o comentário, né? Agora João 10, a partir do versículo 34, no comentário Esperança de Werner de Burgh. Werner de Burgh vai falar: Jesus faz uma última tentativa de criar entre seus adversários uma possibilidade para que compreendam. Se ele puder demonstrar-lhes a partir da própria Escritura que também ali já havia pessoas colocadas em relação especial com Deus e adjetivadas de atributos divinos, eles terão de silenciar e não poderão simplesmente condená-lo como blasfemo. E de fato ocorre que no Antigo Testamento pessoas são chamadas de deuses. No Salmo 82, Deus se dirige como advertência a juízes injustos, lembrando-os da sublimidade divina de seu cargo. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmos 82, 6. Isso também seus antagonistas têm de reconhecer. Como, porém, existe indubitavelmente o fato de que a própria Bíblia designa pessoas de deuses em virtude de seu envio e incumbência divinos. A Escritura não pode ser violada, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, diz: eis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. O empoderamento divino de pessoas é conhecido pela Escritura, isso os escribas têm de admitir. Será que não poderiam compreender a partir desse dado a Jesus, que ainda foi utilizado por Deus, santificado e enviado pelo Pai de maneira bem diferente que aqueles deuses? Afinal, Jesus não se apoderou de nada arbitrariamente, como seus adversários presumem a partir de seu próprio egocentrismo. Ele foi santificado, foi integralmente feito propriedade de Deus. E assim como alguém consagrado a Ele, que está à disposição de Deus até o extremo, o Pai o enviou. Ele somente fala e age com base numa autorização que excede a tudo que os juízes e profetas de Israel denotavam. Mas é claro, precisamente em torno dessa santificação e envio de Jesus é que gira a luta. Ela é contestada pelos judeus, consideram todos os testemunhos de Jesus a esse respeito com assertiva sem comprovação. Quem há de decidir sobre isso? Palavras não o farão. Por isso, Jesus remete mais uma vez as suas obras aos fatos irrefutáveis de toda a sua atuação. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras. Seus adversários nem devem crer nele e em suas afirmações, mas devem constatar os fatos e crer nestes fatos nas obras. Afinal, em suas obras, em todo o seu agir, precisam ver os traços do Pai. A partir desse crer, alcançarão o reconhecimento sobre o relacionamento ímpar entre Jesus e Deus. Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu mesmo estou no Pai. Somente na fé e através da fé desenvolve-se também o conhecimento, pois não se trata de constatar fatos mortos, mas sim de apreender pessoas e seu relacionamento mútuo. Isso unicamente é possível a partir da fé. Jesus caracteriza a unidade entre o Pai e Ele de nova maneira. Ela está configurada de tal modo que em mim está o Pai e eu mesmo estou no Pai. Trata-se de uma unidade de pessoas que não existe entre outras pessoas. Jamais uma pessoa pode estar em outra. Somente os discípulos de Jesus, realmente renascidos, hão de conhecer esta unidade, quando existir também neles o mistério similar. Jesus vive neles, Gálatas 2:20. E eles estão continuamente em Cristo em tudo o que pensam, dizem e fazem. Como Paulo reitera sempre de novo também, aqui não acontece uma mistura com Cristo, tampouco nós somos, por assim dizer, sugados por Cristo e despersonalizados, como imagina o misticismo. Continuamos sendo nós mesmos em plena autonomia pessoal e Jesus continua ainda
mas sendo totalmente Ele próprio em sua glória. Apesar disso, Jesus não vive apenas sobre nós, em seu trono, à direita do Pai, mas em nós, constituindo, por outro lado, o espaço de vida em que se realiza a nossa própria vida. O mistério é inefável e impossível de esclarecer pela lógica. Contudo, sua realidade pode ser experimentada com facilidade até por crianças. A partir dessa experiência, não carecemos de certo entendimento do mistério que Jesus nos apresenta na palavra sobre seu relacionamento com Deus. Em Jesus habita e atua o próprio Deus sem apagar a realidade pessoal e a autonomia de Jesus, e simultaneamente o Pai é o espaço da vida em que se processa toda a existência e a atuação de Jesus. O versículo nos confronta novamente com uma expressão difícil que naturalmente levou a variantes nos manuscritos. A forma textual diz literalmente: para que chegueis ao conhecimento e reconheçais. Esse emprego duplicado de reconhecer tem um bom significado, considerando-se em formas distintas. Se seus adversários quisessem crer em suas obras, chegariam ao reconhecimento correto de sua unidade com Deus, e dessa forma possuiriam continuamente esse conhecimento. A fé leva a que chegueis ao reconhecimento e o preserveis, de que em mim está o Pai e eu mesmo estou no Pai. Seus adversários não querem esse crer, esse sujeitar-se à verdade, essa abertura confiante dos corações de Jesus. Sua hostilidade não pode ser vencida com razões e argumentos. Eles responderam mais uma vez com violência ao convite de Jesus, outra vez tentam prendê-lo, mas fracassam porque a hora de Jesus ainda não chegou. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Não é descrito em detalhes que Jesus conseguiu escapar, tão somente o fato em si se reveste de importância. Agora, após longa e dura luta durante meses, foi feito tudo da parte de Jesus para conquistar Israel por meio de seus líderes. A luta foi em vão. Agora temos diante de nós, de modo assombroso, o que no início do Evangelho estava sintetizado em breve frase: veio para que era seu e os seus não aceitaram. Jesus interrompe a luta, sai de Jerusalém e novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde Jesus batizava no princípio, e ali permaneceu. No mapa localizamos esta região além do Jordão com o nome de Pérea. Ali Jesus está seguro diante de tentativas imediatas de prendê-lo. Os fariseus e sacerdotes estão contentes que a atuação de Jesus na capital e diante dos olhos e ouvidos deles acabou. Não cogitam de uma expedição de busca contra Jesus na região longínqua e erma da Pérea. Enquanto Jesus estiver lá, parece-lhes inofensivo. Mas nele Jesus permanece solitário. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Mais uma vez são salientadas a magnitude, importância e limitação da atuação de João Batista. A situação de fato é que, da parte de João, não se relatam quaisquer milagres. Apesar disso, atraiu grandes multidões, um bom sinal para a autenticidade e profundidade do movimento provocado por ele. Obviamente, em vista disso, ele foi apenas profeta, assim como os profetas do Antigo Testamento também não precisavam ser credenciados através de milagres. Como profeta, porém, ele aponta para longe de si e em direção ao vindouro. Aqueles que ouviram seu testemunho daquele tempo sobre Jesus tão somente podem confirmar este testemunho foi pura verdade. Em decorrência, acontece ali na distante Pérea, o que em Jerusalém apenas foi possível de forma muito restrita e penosa. E muitos creram nele ali. Essa era, ao mesmo tempo, uma palavra de João às congregações de João Batista em sua época. Vejam, enfim, João Batista em sua verdadeira realidade e sigam sua palavra e seu testemunho, aceitando também a fé em Jesus. Jesus na distante Pérea, Jerusalém com os grupos dirigentes do povo cheios de hostilidade ferrenha contra o blasfemo Jesus. Como a história continuará?
Com essa pergunta nos despede a primeira parte deste evangelho. A segunda parte nos trará de volta a Jerusalém com o maior milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Precisamente esse milagre máximo, de fato um sinal do céu, leva à resolução definitiva no Sinédrio de matar Jesus. A segunda parte do Evangelho torna-se integralmente história da paixão, cujo desfecho é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então aqui também termina o comentário de João acerca do capítulo 10, no caso do São Tomás e o do Werner de Boer,